Eu criei um programa que o passado é trazido para o presente para a gente poder projetar o futuro. Eu assisto o teu programa. Ah, que ótimo. E eu fiz um programa na Serra Gaúcha. Falando sobre vinhos. Porra, a terra dos vinhedos? Porra. Dos vinhedos. Qual é a sua opinião da produção de vinhos no Brasil? Nós estamos crescendo muito, Glória. Por exemplo, eu tenho um cliente, que era meu irmão, inclusive, que é o Ângelo. Ângelo, me lembro dele. Ângelo Salton. E ele ia me passando todas essas coisas. Eles estão, a Salton está há 100 anos nessa batalha vinícola. Mas já na modificação das uvas? Sim. Agora, com a Chardonnay e com a Pinot, os caras foram... fazer espumantes maravilhosos. Aí, pronto, ganhou o prêmio na Bélgica, que foi uma escola que eu fiz. Eu fiz a escola de enologia da Bélgica, isso porque meu pai era embaixador lá, ele só faltava me abater a tiros. Eu não sei o que eles fazem com as outras pessoas. Quando eu vejo esse filme aí, essa espionagem. Hell's Kitchen, né? Hell's Kitchen. Quando eu vejo o Hell's Kitchen, eu digo, pô, isso é uma brincadeira perto do que os caras faziam com a gente. E isso porque meu pai era uma pessoa conhecida, representante de um outro país lá. Batem pesado, pois foi lá que ganhou o melhor espumante do mundo, o brasileiro. Degustação às cegas. Salton. Salton, ninguém sabia chamar-se reserva ouro. Ninguém sabia o que era. Quando disseram Brasil, cara, pô, não é possível. Não entrou champanhe, não entrou Reims nem Epernay. Champanhe não entrou. É a covardia. Cava, entrou Prosecco, entrou tudo, ganhou de todo mundo. Sabe com quem eu acabei de conversar? Silvio Rocha, lembra dele? Lembro. Primeiro importador de vinhos que o país teve e que ensinou no meu programa durante 3 anos brasileiro a beber vinho nas refeições. Se bebia chopp, que era um sacrilégio. Eu hoje garimpo só Novo Mundo, sabia? Eu também. Estou tomando mais rótulo, não. Nova Zelândia. Pô, acabei de tomar... Tomou o quê? Um Sauvignon Blanc. Sauvignon Blanc. O melhor Sauvignon Blanc do planeta Terra. Eu nunca vi nada igual. Não, o melhor Sauvignon Blanc do planeta Terra é de lá, da Nova Zelândia. O que aconteceu para que hoje exista tanto enochato, todo mundo sabe tudo de vinho? São chatos. O que aconteceu é o seguinte, não, eu estou aqui com... isso aqui é cassis. Eu estou sentindo cassis. Que cassis, ô bobão? Não tem cassis no Brasil. Fumo. Tabaco. Que tabaco, pô? Isso aí é uva, pô. Não, tem os cheiros, tem os aromas, não essas coisas misteriosas. Meninos, vem aqui. Vem conhecer o Ronaldo. É a única pessoa do mundo. Nem minha mãe me chamou de Ronaldo, só esse aqui. Aqui. A única pessoa, amor. Eles são alunos da Casper Libero. Prazer. Você quer ver uma coisa? Diga. Que ano você está? 1º ano. De jornalismo? Jornalismo. Parabéns. Você? 1º ano, Rádio TV. Rádio TV. Rádio TV? Terceiro de rádio. Terceiro Rádio TV? Primeiro de jornalismo. Vocês foram mostrar os vinhedos paulistas. Conta para ele o que você viu. Chega a ser terapia. É verdade. Chega mesmo. Meninos, conheceram uma das bases importantes da criatividade. Amigo não vale. E do talento desse sistema chamado televisão nesse país. Aqui ele. Amo você, bonitão. Ele teve a primeira importadora importante desse país. Eu vou falar por ele, porque ele não vai legislar em causa própria. Todos os grandes importadores de vinho que existem atualmente no Brasil foram vendedores da importadora dele. Todos, os mais importantes. Em 83, nós vimos que tínhamos aprendido a beber vinho lendo. E não bebendo. Só lendo. Só lendo, só estudando.
Então nós montamos um grupo de degustação. Quando nós tínhamos mais ou menos umas 20 pessoas aprendendo juntos, e hoje são os grandes nomes hoje do Brasil, quem é que irrompe o comando da madrugada? Com você, nesse período, aprendi a degustar e a beber. Hoje eu bebo vinho em todas as refeições, todas. Graças a ele. E graças a ele meu colesterol é 60. O seu também. O meu? Eu não sei nem o que é colesterol. Então. Bento Gonçalves. E nessa pipa aqui, que é o símbolo do vinho, é o símbolo da cidade do vinho, é o símbolo também do Vale dos Vinhedos. Vem comigo. Tudo é muito recente aqui no Brasil, né? Nós começamos, para você ter uma ideia, a importação de castas selecionadas, certificadas, a questão de 5 anos só aqui no Brasil, né? Você importa da França, a plantinha certificada. E ela vem já enxertada, disposta a trocar de solo. Isso, ela já é adaptada a essa região, né? Ela vem, a gente planta e esses novos vinhos, esses novos vinhedos são já desses vinhedos certificados, né? Coisa que até pouco tempo não tínhamos aqui no Brasil. Então tudo isso, essa nova evolução do vinho brasileiro é muito recente. Essa uva o que é? Cabernet Sauvignon. Ela é pequenininha, né? É. Então se faz a seleção manual, então se retiram os cachos mais danificados, os cachos que já estão entrando em processo de desidratação, né, de secamento. Então isso aqui retira, né, para deixar somente os cachos de boa qualidade, os cachos, né, perfeitos. A uva vem em caminhão frigorífico justamente porque quando se colhe ela está a uma temperatura de 25, 28 graus, né, esses dias são bastante quentes, né, e se refrigera a 10 graus. Você pode ver que ela está fresquinha, geladinha, né? Tá geladinha, que é para poder, como se estivesse no vinhedo sendo processada no momento, né? Aí daqui ela vai para aquelas aranhas lá? Daqui ela vai para aqueles carros, né? E vai para o tanque, para a cuba, onde lá é feito o processo a maceração. Do vinho, a maceração do vinho. O que é isso aqui tudo, Adriano? Tudo isso aqui é tanque, veja só. Só estão as portas em cima, né? Todos isso aqui são os tanques. Nesses tanques é que é feita a maceração e a fermentação alcoólica. São 50 tanques. Quanto tempo a uva fica aí dentro? 30 dias, em média 30 dias. Que tonelada de uva você produz? 5 milhões de quilos aqui. 5 milhões de quilos. 5 milhões de quilos que são processados aqui. E agora, daqui? Agora aqui é que vai começar a elaboração do vinho tinto. Nós vamos ver, enche o tanque, né? Ele vai ter que ser enchido, né? E aí começa a se fazer isso aqui. Isso que ele está fazendo, o que é? Isso é o pijage. O que é o pijage? Você tem a casca, que é a película, que é onde está a cor e os taninos do vinho, da uva. Então o que você precisa fazer? Quando começa a fermentação aí, a casca da uva ela sobe, ela forma um chapéu, como você está vendo aí, né? Tá, e fica um líquido embaixo. Então o que você precisa fazer? Tirar líquido de baixo, botar para cima para a coloração ser homogênea. Extrair. E justamente ao mesmo tempo, com esse bastão, se faz o que nós chamamos o pijage. É quebrar esse chapéu muito suavemente para que ele afunde no líquido e aí consiga extrair a cor e os taninos. Veja só como está com bastante cor já, né? Aí fica aberto enquanto faz esse movimento. Depois fecha, mas fecha deixando o gás sair, né? Ele não pode ser pressurizado, ele tem pressão, né? Então só fecha e deixa o gás sair. Esse movimento se faz 6 vezes ao dia. 4 vezes durante o dia. Em cada tonel. Em cada tonel. E 2 vezes durante a noite. Uma durante a noite e uma na madrugada. Nós trabalhamos aqui 24 horas por dia durante a elaboração do vinho. Bom, quando é que vai para a garrafa isso aqui? Nesse caso aqui, que é um Cabernet Sauvignon, ele deverá ir daqui a uns 2 anos para a garrafa.
Né? 2 anos fica parado nesse tonel? Não, não. Ele depois dos 30 dias aqui, o que se faz é retirar o líquido e prensar essa casca. Então se separa o líquido da casca. Você faz com a casca? A casca dá para fazer a grapa bagaceira, né? E depois serve para adubo, não serve para mais nada, né? O líquido, que é o vinho daí, ele pode ir então para o barril, no tonel. Você tem barril? Barril de carvalho, a gente vai ver agora. Então vamos. Vem comigo. O que você chama de cave é onde o vinho fica descansando. É, o subsolo, subterrâneo, tem uns 10 metros abaixo. Por quê? Porque é importante que tenha, por exemplo, um controle de temperatura, né? A temperatura, ela é mais constante no subsolo. Aqui você não tem ar-condicionado? Não, não tem. E essa temperatura agradável? Natural. É natural? É natural, porque nós estamos no subsolo. Isso é barril de carvalho? Isso é barril de carvalho. Isso dá um sabor também amadeirado. Exatamente. Aqui que o vinho envelhece, ele vai amaciando o tanino, vai deixando o tanino mais agradável. Esse lote que está aqui, fica aqui quanto tempo? Por exemplo, esse barril aqui? Depende, né? Tem vários vinhos aqui, mas geralmente ficam de 8 meses até 12 meses em média, né? Você diz que tem vários vinhos. Vários vinhos. Tem Cabernet? Tem Cabernet, tem Merlot, tem Pinot Noir, tem vários vinhos. Né? Vinhos brancos também, como Chardonnay. Tem aqui. De várias safras, de diferentes safras. Tudo, cada barril é codificado, né, num programa. E tem mais para lá? Tem mais. E é grande isso aqui, hein? Qual é a diferença hoje entre o velho mundo e o novo mundo, sob o ponto de vista da qualidade? O novo mundo se apresenta com excesso de madeira. Peraí, novo mundo é Chile, Argentina, Brasil, Nova Zelândia, Austrália, África do Sul e Estados Unidos. Na Califórnia, por exemplo, eles usavam muito a madeira para esconder a porcaria de vinho que eles tinham por causa da filoxera. O que é isso? Filoxera é uma mosquinha que morde a base da raiz da videira e deixa um buraquinho por onde sai todos os nutrientes e aquilo mata a videira. Até o final da década de 90, a Califórnia estava lotada de filoxera. Hoje acabou a filoxera na Califórnia. E continua madeira. Continua com madeira, continua na África do Sul, continua no Chile, na Argentina. Qual é a sua preferência do novo mundo? A minha preferência do novo mundo é que eles cheguem ao velho mundo. Rapidamente. Essa é a minha preferência pessoal. Você só bebe França, Espanha, Portugal e Itália? Só? Itália eu não bebo. Nem até, eu. Nem eu. Eu bebo isso que você falou, França, Portugal e Espanha. O vinho, para mim, é a conjunção da videira apropriada ao terroir, à terra e ao clima, com o homem que produz para o homem que bebe. Existe, portanto, uma conjunção hoje muito forte do vinho como um bem dirigido a alguém que assim o considera. Então, quem gosta de sangue de boi está muito bem atendido. E quem gosta de Pirchon de La Comtesse? Também. Também está muito bem atendido. E viva o vinho. E você será sempre bem atendido quando você descobrir o seu paladar para essa bebida ancestral. E aqui está o cofre da Dona Aurília. O cofre? Aqui tem 20 mil garrafas aqui, ó. Num disso aqui, 20 mil? Sim. Você quer ter uma ideia da profundidade? É aqui, ó. Essa temperatura aqui é ambiente, não é... É, porque está de baixo. Exatamente. Aqui em cima de nós tem mais de 1 metro de terra. Aqui dá pra ver, ó. Cada aqui, negócio desse que está aqui... É profundo assim. Olha. É assim, é? É. Olha. Por isso cabe 22 mil garrafas aqui. Olha aqui, ó, com as garrafas dentro. Viu? Olha como começa. Então, esse aqui é um Taná da safra 2002, que não está ainda sendo comercializado. Já tem mais de ano de garrafa e tem... Mas meia garrafa? A meia.
A Embrapa hoje é uma parceira, não é, nas ações ao nível de qualquer elo da cadeia produtiva. Quer dizer, hoje todo o trabalho, digamos, de reciclagem e treinamento dos produtores de uva, dos pequenos produtores dessa agricultura familiar, o trabalho, digamos, de treinamento, cursos, orientações, o Vale dos Vinhedos é a primeira outorga do INPI no Brasil, ou seja, o único produto hoje no Brasil que tem outorgado pelo INPI indicação de procedência, com certificação, com selo, é o vinho do Vale dos Vinhedos. E esse é um trabalho desenvolvido pela Embrapa. E é o vinho só do Vale dos Vinhedos? Por enquanto, só o Vale dos Vinhedos, só as propriedades e as vinícolas do Vale dos Vinhedos tem esse certificado. Exatamente esse certificado. Aqui é um laboratório ao ar livre, exatamente. Que tipo de laboratório é esse? Bem, aqui é o que a gente chama de banco ativo de germoplasma. O que é um germoplasma? Banco porque digamos, é um repositório. Nós temos aqui 1.200 acessos que são compostos por variedades, espécies, clones diferentes de uva. São 1.200 tipos de uva diferentes. Germoplasma, em síntese, seria a base genética toda que a videira tem. Quer dizer, a videira tem em torno de 60 espécies, nós temos aqui 40 espécies silvestres de diferentes procedências. De videiras? De videiras, desde as tradicionais viníferas da região mediterrânea, do Cáucaso, toda a área mediterrânea da Europa, assim como espécies silvestres que ocorrem, por exemplo, na Sibéria, são extremamente resistentes ao frio. Espécies silvestres, tem aqui, espécies silvestres que ocorrem, por exemplo, na Venezuela, na América Central, que são tropicais. Então nós temos uma ampla variabilidade genética que é o que se chama de germoplasma, é o conteúdo genético da espécie. Eu vou ao campo com sacos plásticos estéreis e esses sacos estéreis eu abro no parreiral e colho diretamente do parreiral os cachos de uva. Os cachos? Os cachos. E trago os cachos para o laboratório, hermeticamente fechado em sacos plásticos estéreis. E aqui no laboratório é que eu esmago a uva e isolo todas essas leveduras, 100 leveduras por cada... Como é que você isola isso? No microscópio? Eu isolo isso na capela de fluxo laminar e com a técnica de diluição em série. Não entendi nada. Mas é para não entender mesmo. Então, aí dá esse virinite que está aí. Não, aí eu coloco em placas sólidas, em meio sólido, assim. Sim. Olha aqui, ó. E elas ficam isoladas. São elas aqui? São essas. Cada ponto desse é ela. É uma levedura. É esse indivíduo que vai transformar o mosto em vinho. E esse indivíduo é que faz desprender o gás carbônico? E é esse que faz desprender o gás carbônico. Esse cara aqui é o que faz vinho? É o que faz vinho, cerveja, o uísque. O uísque não somos nós. Esse cara aqui? É esse cara aqui. Que é essa gente aqui? É essa gente aqui. Todo esse povo aí? Nem todas as leveduras que estão aqui são boas para a elaboração de vinho. Então eu vou selecionar a melhor que tiver. A melhor levedura é aquela que tiver uma fermentação mais rápida, não produz aromas indesejáveis, são leveduras que dão aromas agradáveis ao vinho e que não conferem nenhum gosto estranho e nem uma forma de depreciação do produto final. A parte tecnológica de incremento da qualidade do vinho não é com o resveratrol. É com outras subfamílias desses bichos de nome feio. As antocianinas, que são os pigmentos da uva. A uva é tinta porque tem essas antocianinas lá dentro e o vinho é tinto por isso também. Os taninos, que todo mundo fala, ninguém sabe direito o que é. Né? O que é? São polifenóis, então, estruturas químicas que vêm da uva e que dão essa sensação de corpo no vinho. Então, o sujeito, quando degusta o vinho, põe o vinho na boca. Se ele põe água na boca, aquilo entra e sai e não faz efeito nenhum. O vinho, a pessoa põe na boca e diz assim, mas como esse vinho tem coisa dentro dele? A pessoa pode nem identificar aquilo, mas diz, ó, isso é um produto encorpado. Tem uma complexidade de gostos aqui dentro. Eu não identifico um em especial, mas tem muita coisa aqui dentro. Bom, os taninos são a matriz, a base dessa estrutura gustativa do vinho. Então, a gente está falando aqui sobre uva, sobre vinho, mas uma coisa que não dá para deixar de notar são essas roseiras, né? Do que se trata, na verdade? É uma questão estética, uma questão, não sei, um controle, do que se trata, na verdade? A
Achei. Achou? A gente acabou falando que toda vinícola é igual. De fato é igual. Mas será que é assim, mesmo nos mínimos Porque detalhes? o clima interfere, Porque né? O clima interfere, o tipo de solo interfere. São solos diferentes. No sul, no sul que o Goulart foi, em 3 vinícolas diferentes, e aqui em São Roque, em São Paulo. São solos diferentes, são temperaturas diferentes. Talvez o modo de produzir o vinho seja diferente, as leveduras, os bichinhos sejam diferentes. A gente vai ter que abordar tudo isso mesmo. A gente tá com medo de pichova, então a gente começa lá. Aí vocês podem seguindo a gente? É rapidinho, é pertinho, tipo é 1,5 km mais ou menos. É legal também a gente mostrar essa parte da gente não saber muito sobre o vinho. Então a gente aprender junto. Por exemplo, quem for entrevistar, poder acompanhar todo o processo. Ou aprender alguma coisa lá também. Exato. Isso é interessante a gente mostrar. Podia pedir para eles explicarem o que isso significa realmente, de uma forma um pouco mais compreensível para todos, né? Exatamente. Menos técnica, né? Mas... por exemplo, falar um termo X, e aí, sabe, algumas pessoas entenderiam. Tipo mas a gente fala, e o que isso significa, né? Sim. Exato. De fato. Como as outras pessoas poderiam entender esse processo? Você coloca entre a camisa e o primeiro botão dele aqui, tá na cola. Agora vamos beber, né? É verdade. Afinal de Porque contas... não tem aqui uma grande sala de degustação para a gente ficar lá conversando e fazendo a experiência ao vivo? Nós temos o nosso laboratório de análise sensorial. Vocês não visitaram o nosso laboratório de análise sensorial? Ainda não. A degustação, no que se refere a essa... dos vinhos da Provalle, normalmente a ênfase é o seguinte: nós vamos tentar identificar defeitos nos vinhos, no caso no espumante, mas uma atenção especial em termos de defeito no aspecto visual, no aroma e no sabor. E posteriormente, se o vinho não tendo defeitos, se ele tem também qualidades que fazem por merecer receber a denominação da indicação geográfica. Às vezes, se a levedura, que é o fermento, não teve umas condições mais adequadas, pode desenvolver odores indesejáveis, né, no aroma. O importante quando você coloca em boca, de que a presença das borbulhas sim se façam presentes. E aí sim, verifica-se um explodir das borbulhas em boca. E então, às vezes a análise visual sugere que não tem gás carbônico, e você coloca em boca e verifica que tem. Esse claramente... E esse gás carbônico, ele nasce dentro do próprio produto espontaneamente através da técnica de fermentação. O que poderíamos dizer um gás carbônico biológico da atividade dos fermentos responsáveis por essa fermentação. Ninguém bota gás lá dentro. Não. Olha, o Brasil é um dos maiores, na minha opinião, é o segundo melhor produtor de espumantes. É um espumante excepcional. Excepcional mesmo. É mesmo. Vem comigo e com os meninos que estão chegando aí, ó.
aqui sobre uva, sobre vinho, mas uma coisa que não dá para deixar de notar são essas roseiras, né? Essas roseiras, elas são sensíveis às mesmas pragas e doenças da videira, da uva, né? Sim. Porém, a sensibilidade dela é maior. Então, se for haver algum ataque de doença ou praga, vai atacar primeiro a roseira. Você tem um tempo preventivo para fazer esse tratamento na videira para que não seja atacada. Então, ela, além de embelezar, serve como um indicador para nós aqui também. Parabéns para vocês. Sabe de onde eu estou vindo? De onde? De uma degustação de vinhos portugueses junto com o meu amigo Dias Lopes, da revista Gosto. Isso dá gosto para vocês? Muito. Muito. O que vocês aprontaram, hein? Muita coisa. Vamos ver? Vamos ver? Vamos. Solta o VT. Malbec, Cabernet, Cabernet Sauvignon, Merlot. Qual será a diferença? Há quem diga que apreciar um bom vinho chega a ser melhor que uma terapia. Será? Vem comigo descobrir. Está o Fábio, um enólogo da Vinícola Góis. A gente está aqui na vinícola e que é uma das mais conhecidas do estado de São Paulo, né? Se tornou muito famosa, principalmente pela infraestrutura e pelos produtos também. O Fábio estava falando pra gente que agora são plantadas mais uvas finas, aquela Cabernet Sauvignon, coisas mais elegantes, podemos dizer assim. Aqui a gente está vendo os parreirais, mas aparentemente eles não estão com muitas uvas porque não é a época do ano, certo? Correto. Mas então a gente vai dar uma olhadinha. Vem comigo. Então, Fábio, aqui a gente vê que, na verdade, a gente não tem uva ainda, né? Não é uma época do ano. O parreiral, normalmente agora, nessa época de julho, agosto, ele passa pela poda, né? Sim. Essa poda retira os ramos que originaram um cacho na safra de 2013 para que o parreiral entre no seu novo ciclo e que venha a nova safra agora em janeiro de 2014 até final de março de 2014, depende do tipo da variedade. Entendi. E a uva, ela, como é que funciona? Ela pega todo esse galho até o solo ou ela pega assim determinadas partes? Você tem o tronco base, né, que nós chamamos, e aí você abre esses dois braços que vêm já diretamente do tronco. E nessas ramificações que é onde que vai originar os cachos. Ele já começou a florar agora, dá até pra gente ver os cachinhos. Esses vão transformar nos cachos que a gente vai realizar a colheita. Então são os projetos de cacho que a gente vê que vão florescer lá por janeiro, mais ou menos. Isso. O Goulart de Andrade, na matéria dele, ele visitou a Serra Gaúcha, né, que é também outra área muito famosa pelos vinhos. E qual é a diferença, de fato, entre o vinho produzido aqui em São Roque e os vinhos produzidos na Serra Gaúcha? Certo. Todos os vinhos, todas as uvas que são plantadas, independente de cada região, têm uma característica diferente de um lugar para o outro. Então, o famoso terroir, como é chamado, que é o solo, o clima e o manejo do homem com a videira, faz essa particularidade diferente resultar nos vinhos. O vinho da Serra, ele tem uma diferença com o vinho produzido aqui em São Roque, como tem uma diferença produzida em Petrolina, que é um outro polo forte no Vale de São Francisco. E cada um tem uma característica diferente. O nosso vinho aqui em São Roque, ele tem uma particularidade que são vinhos que nós estamos percebendo para um consumo mais para o dia a dia. Não é aquele grande vinho que vai passar por um bom tempo de envelhecimento em carvalho, é um vinho mais para o consumo mais rápido, um vinho mais jovem para ser consumido. Mas e a uva? Saiu do parreiral, vai para onde? Para começar a concepção do vinho. Como é que... Certo. Então, realiza-se a colheita. Sim. Essa colheita é feita manual também, aqui em São Roque, também no estado do Rio Grande do Sul. E aí elas vão para a vinícola. Chegando na vinícola, o primeiro passo é a pesagem, faz a pesagem dessas uvas e vai passar pela primeira máquina, que ela tem duas funções, ela é esmagadora e desengaçadora. Essa máquina ela só esmaga o grão das uvas, ela não tritura, só dá um apertão para soltar o suco e a polpa. Certo. E desengaçadora, porque o termo técnico do cachinho, os cabinhos, o esqueletinho da uva, chama engaço. Então ela desengaça, ela põe para fora todos os cachinhos da uva. E daí dá a sequência para o processo que nós chamamos de vinificação, que é a etapa que essas uvas vão para os recipientes, para os tanques,
e vão dar o começo, ao início, à fermentação do vinho. Bacana. Bom, agora a gente já sabe como é feita a produção hoje em dia. Agora, e antigamente? O pessoal da Vinícola Góes preparou aqui pra gente um tonel com mais ou menos 35 quilos de uva. Isso, correto. E essa prática, aquela prática até um pouco medieval, que a gente ouve falar nos contos de fadas, se chama pisa da uva. Que é o que... Isso, e vamos resgatar essa tradição, onde que você vai fazer essa pisa, além da pisa, como era feito antigamente, serve também como uma terapia que você vai perceber aí no momento que estiver pisando. Tô precisando, vem comigo. Os homens normalmente faziam, as mulheres também participavam? Não, eram os dois e sempre também celebrando o início da colheita, né? Uma grande festa era pisar nas uvas. Entendi. E o pessoal tem que tirar mesmo os calçados, os sapatos, arregaçar as calças e vir e pisar mesmo como que era feito antigamente. Entendi. E tinha todo um festejo por trás disso? Ou era só um meio de Não, existia todo, vinho, o pessoal assim, mais... todo muito animado. Tinha uma época em Portugal também que todos que pisavam batiam palma. Bom, agora se o Fábio puder me ajudar, vamos lá. Por favor, a chamada pisa da uva. Escorregar. Vamos ver. Gente, chega a ser terapêutico. É verdade. Mesmo. Muito bacana isso. Pode pisar forte, é como pisava antigamente. E você tem alguma noção, por exemplo, da pisa da uva, o suco, toda essa uva, por exemplo, 35 quilos de uva, se transformar no suco mesmo. Quanto tempo será que demora? Quanto tempo eu teria que estar pisando? Não, ali mais uns 5 minutos você já está um pouco devagar, né? Precisa pisar um pouco mais rápido. Então... Mas assim, 35 quilos de uva... Essa foi a pisa da uva que eu acabei de realizar. E agora a gente vai conhecer um pouquinho de como é feito esse processo atualmente. Vem comigo? Chegou agora na parte do armazenamento dos vinhos, certo? E eu particularmente me surpreendi, estava esperando os tonéis de madeira e me dou de cara com as pipas, né? São as chamadas pipas em aço inox. Hoje, quem monta uma vinícola, as vinícolas mais novas, são construídas já com essas pipas. Nós temos 3 modelos de recipientes. Pipas em aço inox, tanques de alvenaria com revestimento, o vinho não fica em contato com o cimento. E também temos esses tonéis, que são aqueles tonéis mais antigos de madeira, temos aqui também. Nenhum desses 3 altera o sabor em nada, são todos inertes, só que o que muda é a facilitação para você no seu dia a dia. Então quer dizer que mesmo os tonéis de madeira, eles não alteram o sabor do vinho, ou seja, é mito aquilo que o pessoal fala de... assim, grandes tonéis de madeira, como nós temos aqui, nós temos tonéis de 87 mil litros a capacidade. Certo. Esses servem para armazenamento e estocagem. Barricas de madeiras, que são as pequenas, normalmente o pessoal usa até 225 litros, aí sim para o envelhecimento do vinho. Barricas responsáveis pelo envelhecimento do vinho. A madeira que constitui elas, carvalho? Correto. Isso, carvalho, na maioria das vezes, nós temos a opção de usar o carvalho americano ou o carvalho francês. Quais são as diferenças? O carvalho francês, ele dá um toque maior no seu aroma e no seu sabor.
um toque um pouco mais forte, um tostado mais forte que nós chamamos desse carvalho, e o americano é um pouco mais leve. E o que vocês de fato fazem aqui, Fábio? Correto. Aqui eu faço as análises físico-químicas. Quais são elas? Teor alcoólico, teor de acidez, quantidade de açúcar que tem no vinho. Tem também um fotocolorímetro, que é onde nós formatamos os padrões de todas as colorações dos vinhos e realizamos todos os testes. Tudo parte em amostra do laboratório para mim passar para o pessoal que faz em grandes quantidades. E você vai poder dar uma eu vou fazer uma demonstração aqui de como que é feita essa análise do teor alcoólico. Então, eu vou coletar 250 ml da amostra que nós vamos fazer essa análise. Essa é a parte realmente mais, se a gente puder falar uma coisa mais científica, né? Realmente a gente pega nos mínimos detalhes. É a análise, é a acidez, e a gente dá para dar uma ideia do que é. E a degustação também daí é realizada aqui dentro também, dos lotes a serem vazados. Bom, Fábio, e é nessa parte da vinícola que a magia acontece, certo? Você podia explicar pra gente um pouquinho o que cada máquina faz? O pessoal já tá ligando, né? Correto. Aqui é a fase industrial, então, todo esse trabalho com o vinho que nós tivemos, essa é a primeira máquina. As garrafas entram nela. Essa máquina vira a garrafa de ponta cabeça, faz o enxágue com água potável, 1/4 da volta, o restante da volta ela joga um ar para a sucção dessa água que está ali dentro, volta a garrafa na posição normal e entra nessa outra máquina que tem esses bicos, ela já entra envasando o vinho. Então vai enchendo a garrafa, ela já nivela todas as garrafas, ela deixa todas nos níveis certos e vai dando sequência na esteira, na linha de produção. Ela invasou ali, como nós vimos. Certo. Deu sequência nessa esteira. Ela vai passar por essa segunda máquina, que é a máquina onde nós colocamos a rolha para o fechamento das garrafas. Nesse mesmo tempo, após a rolha já ser colocada, tem duas pessoas que colocam aquela cápsula, sabe? O latezinho que vai em cima da rolha. Sim. Essa cápsula é colocada manual. Você coloca ela solta. A garrafa dá sequência na esteira. Vai passar dentro desse túnel. O material dessa cápsula é um material termoencolível, então esse túnel ele é aquecido eletricamente e passando no meio desse túnel, essa cápsula já pega o formato da garrafa. Dá sequência na esteira bastante, né? Esteira grandona. E vai vir passar nessa máquina aqui para colocar o selo. Não sei se você acompanha vinhos, porque os vinhos agora está indo um selo por cima de toda a cápsula, que é um controle fiscal, um controle da receita. Então essa máquina coloca o selo e a última máquina coloca o rótulo e o contrarótulo atrás. Colocados esses dois últimos rótulos, os vinhos ficam girando ali numa mesa, podemos até ali ver. Aqui coloca os dois rótulos e os vinhos ficam girando nessa mesa aqui, giratória, para daí onde que o pessoal tem o trabalho de pegar a garrafa cheia e colocar dentro das caixas. Colocou dentro das caixas, finalizou o processo do invase e o vinho está liberado para expedição, para ser entregue para o consumidor. Bom, vocês podem ter percebido que o Fábio explicou para a gente todo esse processo de um modo silencioso. Porque quando as máquinas estão ligadas de fato, o barulho chega a ser muito grande. Ao contrário do armazenamento. O armazenamento silencioso aqui é totalmente barulhento. Afinal, são 7.000 garrafas por hora. A gente está aqui na Jardineira Grill com o maître sommelier Vanderlei Bouvier e ele vai explicar um pouquinho pra gente como harmonizar os vinhos e os pratos que a gente come no dia a dia, certo? E aí, Vanderlei, como funciona então? Tudo bem? Tudo bom. Sejam bem-vindos. Muito obrigada. Bem, para começar, fiz uma pequena seleção aqui da nossa adega, começando com vinho branco, para harmonizar com nossos frutos do mar. Esse aqui é um vinho da Borgonha, norte da Borgonha, quase chegando na região do Champagne. É um Chablis, cujo vinho sempre é feito com a uva Chardonnay.
E os vinhedos estão localizados ao redor da cidade de Chablis. Vinho muito interessante, muito frutado, bem interessante, perfeito para os nossos frutos do mar. E na sequência, eu indicaria um vinho tinto, um pouco mais leve, com baixa graduação alcoólica. Esse, por exemplo, 12% de álcool. Bem interessante para começar o jantar. Nada muito agressivo, para começar a acostumar o paladar, né? É um vinho corte bordalês, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc e Merlot. Então, bem interessante, um vinho muito bacana. E na sequência, um vinho mais potente para acompanhar com as carnes, né? Um Tarapacá Gran Reserva, etiqueta negra. É 100% Cabernet, né? Um vinho que passa 16 meses em barrica de carvalho francês e americano. Uma safra 2010, uma safra excepcional, muito boa, perfeito para acompanhar nossas carnes. E para finalizar, um vinho de sobremesa, alemão, Riesling, a uva principal da Alemanha, né? Um ótimo vinho de sobremesa, muito interessante, safra 2006 na região de Nahe, na Alemanha. É um colheita tardia, muito interessante. Acho que isso aqui é perfeito para harmonizar com a sobremesa. Sobremesa, frutas. Sim, porque é interessante, né? Porque o pessoal de casa, normalmente, quando vai comer um almoço com determinada massa ou determinado peixe, fica às vezes em dúvida, né? Do vinho que escolher para acompanhar, para harmonizar. Realmente o pessoal fica em dúvida, mas acho que a questão principal é a pessoa usar o bom senso. Uma comida leve, um vinho leve. Uma comida mais forte, mais apimentada, mais temperada, um vinho mais potente. Saúde. Bom, agora que a gente já sabe como se faz a degustação de um vinho e a harmonização, vamos ver isso na prática? Vamos lá. Por exemplo, Alencar, essa picanha vai bem com qual vinho? Para essa picanha, eu sugiro esse vinho aqui, ó. O chileno, tá? Cabernet Sauvignon. Ele acompanha excelente com a picanha. Perfeito. O sommelier lá no restaurante mostrou para vocês alguns rótulos. Entre eles tinha Cabernet Sauvignon, tinha Syrah e tinha, acho que o Chardonnay, que era um vinho branco. Sim. Além do Riesling, que era o alemão, que é o vinho de sobremesa. É isso que a gente bebe, a uva, né? A gente bebe a uva, o terroir, o lugar onde a uva nasceu, os produtores, os cronistas que lidam com comida hoje são muito especializados e muito importantes. E você, o que você achou dos ambientes? O ambiente, acho que é bonito pra caramba, porque eu fotografo, né? Eu sempre tive meio que essa vontade de fotografar a parreiral, de verdade. Porque a linha que eles fazem, até dá pra ver em algumas filmagens, eles começam subindo e logo na ponta eles dão uma descida. E formam, sei lá, um enquadramento muito bonito. O que você gostou mais de fazer? A de pisa mostrar? da uva. A piso da uva. Sim, foi uma experiência assim que eu nunca tinha chegado nem perto de realizar. Foi uma coisa muito legal, porque realmente, como o Fábio estava falando, é uma coisa terapêutica. São diversos calombinhos, mas é muito legal de fazer. Antes da pisa da uva tem a higienização, porque quando a gente vê assim, né, parece que eu estava com a minha bota e já entrei direto no tonel. Não. Teve a higienização, tudo bonitinho, com uma solução asséptica da vinícola mesmo, que eles deram. Aí eu limpei meu pé e eu pude entrar para realizar. Foi muito divertido. Que uva era aquela? Cabernet Sauvignon? Então, eles não falaram, né? Não. Na verdade, aquela uva eles compraram pra gente, né? É verdade. Não era a uva deles, até porque os parreirais ainda não estavam com uva. Então, eles compraram só para proporcionar a experiência mesmo. Uma coisa que o Vanderlei falou, que foi legal também, que eu não sabia, era sobre a rolha. Você vê se um vinho tá bom, cheirar. Você cheirando a rolha primeiro. Eu não sabia. Durante o processo de degustação, porque se ele criar um dos passos. Algum mofo, um micróbio, sim,
A rolha é a primeira a sentir, porque fica em contato, né? Exato. Então fica com um cheiro chamado fuchon. Eu fiz uma viagem à África do Sul, fiquei encantado. Depois eu fiz uma viagem à Austrália, fiquei encantado. Aí fiz uma viagem ao Chile, fiquei encantado. Sabe o que eles representam? O novo mundo. O velho mundo. Os vinhos do velho mundo. São os países da Europa lá. França, para começar com ela, Espanha, Itália e Alemanha, Portugal. Novo mundo, que desabrochou de 20 anos, 30 anos para cá, é feito de alguns continentes, como Américas, Austrália, África. Você tem os vinhos iraquianos, são excelentes. Tem os vinhos australianos, tem os vinhos africanos do sul, África do Sul. Aqui para cima você tem os vinhos chilenos, primeiro tem os vinhos americanos feitos com uvas conhecidas na Europa, Chile, Argentina, Uruguai, Brasil. Prefiro fazer essas aventuras, essa garimpagem, sabe? Do povo novo que está chegando no mercado, se esforçando para produzir uma coisa competitiva com a Europa. Não é fácil você competir com a Europa. Alguns produtores europeus se surpreendem com os preços que botam nos vinhos deles aqui no Brasil. Mas são os insumos de importação. Então o vinho custa 10 lá, vai sair por 70 aqui. Porque paga isso, paga isso, paga isso, paga isso. Aqui, lá na Serra Gaúcha e no Vale do São Francisco, na Bahia, existem vinícolas importantes. Você vai dizer assim, pô, lá naquele calor da Bahia, naquele calor da Bahia. Exato, até o Fábio falou pra gente isso. Mas a gente teve que deixar de fora também. Também, outra coisa. Mas ele comentou sobre as vinícolas do Nordeste, né? É que a gente tava naquela dúvida, né? Mas, pô, só em clima frio tem essa? Só que antigamente até que sim, né? Pra você poder cultivar. Só que com irrigação e tudo, hoje até no Nordeste dá pra fazer vinho. Até porque o solo lá é bom. É, o solo fértil, né? Com a irrigação. Sabe o que é sabrade? Sim, sabemos. Aqui, ó. Eu prefiro pegar aqui e aqui. A única coisa, ela desliza e vai firme. Aqui, ó. Bate firme aqui, ó. Segura firme aqui, tá? Você vai ver que ela segura firme, aqui firme e dá uma batida. E dá uma porrada ali. Uma porrada assim. Vai deslizando ela firme. Você vai ver que... Aqui, assim. Isso. Pera. Que ela tem que pegar firme aí assim e bate firme. E segura firme aqui. Dá aquela batida firme, você vai ver que vai conseguir. Vai. Vai mais uma. Bem. Não, esse sim. Sim, nós vamos fazer nós estamos tentando. Não, tem que ser a garrafa cheia. Então... Não. Tá vazia essa garrafa? Tá vazia, não, não funciona. Também acho. Não funciona. Funciona. Não, né? Eu também acho que não funciona. Funciona. Peraí, deixa eu virar o sabre aqui. Ah, é Vira assim? o sabre. Quer virar o sabre? Eu não. Ali. Só pra ver. Vai. Ah, não. Vou desvirar. Olha aí, ó. Então vai, essa aqui foi uma mentira. Dá ou não dá? Foi. Consegui! Agora tem que fazer com a cheia. É? Com a cheia? Primeira vez que eu fiz isso. Olha que tá bem. lindo. Saúde aqui. Aqui. Saúde. Saúde. E viva! E viva o vinho brasileiro! E viva o vinho brasileiro! E o espumante brasileiro! Espumante ótima qualidade! Inclusive são dois
duas tradições, né? A sobragem que você fez e a pisa da uva que a Isa fez. São coisas que a gente acha que já ficaram para trás, mas na verdade... Eu não tenho paciência de abrir o vinho espumante, com aquelas... tirar tudo aqueles negócios e ficar assim na rolha. Pau! E realmente faz bem à saúde? Qual é a relação? O que afeta? Como assim? Você acha que eu sou uma pessoa sadia? Claro. Então, o que eles aconselham é uma taça nas refeições. Eu tomo uma taça nas refeições, depois eu tomo uma segunda taça, e depois no jantar mais um. Mas eu me sinto muito bem. O Adriano Ramos Pinto é um produtor de vinhos do Porto. É famosíssimo. E ele, no ano de 1991, eu não me lembro agora a data certa, ele ganhou o diploma de o melhor dos melhores vinhos do Porto naquele ano. E ele veio ao Brasil para promover o vinho dele. E eu fazia, dentro do meu programa, uma sessão falando de vinhos, junto com o meu amigo Silvio Rocha. E lá, conversando com o Adriano Ramos Pinto, eu perguntei para ele: senhor Adriano, como é que o senhor descobre que aqui determinada uva vai lhe dar essa oportunidade de ter o melhor vinho? Ele falou: olha, Goulart, eu fui lá ver o lugar onde eu plantei essas parreiras há 10 anos atrás. É uma escarpa pedregosa sobre o mar Mediterrâneo. Plantei. E aí, olhando aquela paisagem, eu disse para mim mesmo: com essa beleza, as uvas vão gostar. São as histórias das uvas. Agora, se você aí em casa quiser ver a matéria inteira, na íntegra, que o Goulart fez, site da Gazeta, vai lá no Vem Comigo. Na próxima semana, outras 4 pessoas da Faculdade Casper Libero de Jornalismo de Rádio e TV estarão aqui compondo uma equipe que vai atualizar alguma matéria que eu fiz há 20, 30, 15, 10. Mas o mais importante que eu acho disso tudo é que eles possam entender, conhecer o que aconteceu há 30 anos atrás nesse país. E isso pode ter sido um amigo meu, desaparecido naquela época. Ok? Vem comigo. Seja consciente, recicle seu lixo e ajude o meio ambiente. Assista agora Gazeta Imóveis.